Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Laís Brito, ela que é assistente social do Soprobem, o Serviço de Promoção e Bem-Estar Comunitário, uma organização da sociedade civil sem vínculos governamentais e que atua no mercado de Alagoas desde 1979. Eu digo agora com grande satisfação que é importante ter aqui a representante, não é, momentaneamente, do Soprobem, para falar de uma entidade, digamos assim, que responde justamente à necessidade que os adolescentes, né, menores e jovens aprendizes, para conseguir estabilizar uma situação no mercado de trabalho. Eu pergunto, Laís, existem vários projetos, né, desenvolvidos pelo Soprobem. Agora, em relação ao jovem aprendiz, o que é que você poderia me dizer sobre esse jovem aprendiz que passa pelo Soprobem? Qual é o diferencial dele? Olá, Gorete, boa tarde. Boa tarde. O nosso programa de Jovem Aprendiz do Bem, né, ele trabalha com jovens em vulnerabilidade social de vários bairros de Maceió e, assim, faz muita diferença na vida dos jovens e na vida da família. É um programa que ele faz uma transformação social, porque aquele jovem de vulnerabilidade vai ter a oportunidade a acessar o mercado de trabalho formal na condição de jovem aprendiz. E isso vai dar a ele oportunidade de aprender, de se qualificar para estar no mercado, bem como vai dar a ele também um aumento na vida financeira, né? Vai melhorar a vida financeira da família. E, inclusive, a gente tem jovens que quem sustenta a família, com o salário mínimo hora de jovem aprendiz. Quando a gente faz reunião de pais e os pais conversam e colocam isso para a gente vê o quão importante é o nosso trabalho. Pois é, eu pesquisei no Facebook, a página do Soprobem, e é só elogios, né? As pessoas se posicionam muito bem a respeito do trabalho que é realizado. Como é feita? Quais são os critérios utilizados para a escolha dos alunos que vão se habilitar a ser um jovem aprendiz? A gente se baseia na Lei 10.097 de 2000, que é a lei que regulamenta e estabelece os direitos, os critérios e os deveres do jovem aprendiz. Então, assim, primeiro ponto, o Soprobem trabalha para qualificar, né, e buscar dar oportunidade ao jovem de vulnerabilidade social, que é de acordo com a lei de 14 a 24 anos, né, para acessar de 14 a 22 anos e ele pode concluir até os 24 anos. Tem que estar inserido no ambiente escolar, matriculado, estudando, tem que ser baixa renda, comprovar, a gente prioriza quem está inscrito no CAD único, porque aí a gente já vê que é aquela pessoa realmente que precisa de uma oportunidade. Dessa forma que a gente faz. E no decorrer desse processo seletivo, a gente faz avaliações, tem a equipe multidisciplinar do Soprobem, eu como assistente social, tem psicóloga, tem a pedagoga. Então, a gente faz o possível para que esse jovem seja inserido dentro da aprendizagem profissional. Quando eu perguntei, a intenção, a resposta foi ótima no sentido de informar, mas como é feita a escolha de quem vai alcançar uma vaga para ser um jovem aprendiz? Primeiro ponto, a gente faz a triagem dos currículos, né, dos bairros. A gente vê aquele que como é que eu posso dizer? É difícil falar, mas a gente faz o seguinte, a gente vê lá, todos precisam, mas a gente vê aquele que precisa mais. Os que precisam mais. O que precisa mais. Então, o objetivo do Soprobem é dar oportunidade àquele que precisa mais. Aquele jovem que realmente, a única oportunidade que ele vai ter, podemos dizer, é essa oportunidade de jovem aprendiz. Jovem aprendiz que está caracterizado na vulnerabilidade social. Isso, que está caracterizado na vulnerabilidade social. Aquela família de baixa renda, aquela família que muitas vezes os pais não teve estudo, muitas vezes os pais não têm trabalho, muitas vezes é aquela mãe solteira que só tem a renda do programa social pelo CAD único.
Quando o jovem se apresenta e é selecionado, qual é o valor da remuneração para o jovem e o menor aprendiz? É calculado o salário mínimo hora, ou seja, a metade do salário mínimo hora do aprendiz. Há casos em que, por exemplo, um jovem aprendiz, ele desempenhando a sua atividade, ele possa vir a ser efetivado Sim. no emprego, assim, na Sim. empresa? Como é que se dá essas coisas? Sim, inclusive eu vou citar agora com exemplos que a gente teve no início desse ano, de 2023. O que é que ocorre? O jovem está lá trabalhando, ele tem no SoproBem a parte teórica, que é ele vai conhecer na teoria como desenvolver a prática. Quando ele está na empresa, ele vai sendo orientado, sendo ensinado a fazer as atividades administrativas, que a maior contratação hoje de aprendizagem profissional é na área administrativa. Um parênteses, quais são as áreas, no geral, que o menor aprendiz é indicado para fazer o trabalho? Em todas as áreas, em todas as áreas, mas a gente pode dizer que o carro-chefe hoje é assistente administrativo. Ele está apto a ficar em uma recepção, a realizar um atendimento ao público, ele fica no setor de protocolos, almoxarifado. O jovem aprendiz, ele chega na empresa para trabalhar, para dar o melhor. Para aprender, no sentido literal da palavra. Isso. Né? E as empresas elogiam muito o nosso jovem aprendiz porque ele chega com muita força, de vontade, dedicado, não tem vícios, quer aprender, quer dar o melhor, é interessado. E o que é que ocorre, como você perguntou? É jovem aprendiz, depois pode ser sim contratado pela empresa. Inclusive, eu tenho casos que jovem não conseguiu nem fechar os 2 anos de contrato de aprendizagem, porque desempenhou tão bem, se destacou tão bem na empresa, que a empresa contratou. Que maravilha. E eu recebo a ligação assim, Laís, o que eu faço para contratar o jovem aprendiz aqui, efetivo na minha empresa? Isso é uma maravilha. E aí a gente orienta e a pessoa é contratada. Esse ano em janeiro, a gente teve 4 jovens que quebraram o contrato de aprendiz e foram contratados, efetivados pela empresa. E isso é muito bom porque a gente vê que faz o trabalho bom que germinou ali naquela vida daquele jovem, a transformação social. A transformação social dele, da família, isso, dos amigos, é algo que contagia a inclusão social que se estabelece. Né? Isso. Quantos jovens e menores já foram treinados pelo SoproBem nessa condição? Se a gente for colocar aqui, é muitos jovens, cerca de mais de 10 mil. Né? A gente já capacitou e contratado pelas empresas, né? Foi jovem aprendiz e contratado pelas empresas, a gente tem uma média aí, podemos dizer, de uns 100 aprendizes, que eram aprendizes e passaram a ser efetivados, no decorrer desses anos que o SoproBem vem trabalhando com a aprendizagem. E é importante destacar que ramo de atividade é mais, digamos assim, que solicita mais o menor aprendiz? Órgãos públicos, empresas privadas. Por exemplo, a gente tem jovem aprendiz em escritórios de advocacia. Isso estimula o jovem aprendiz a estudar também e buscar uma formação naquilo que ele já está atuando. Geralmente, os nossos jovens aprendizes, eles são inseridos na aprendizagem. Muitas vezes eles não sabem, podemos dizer, o lugar dele no mundo, não sabem o que é que eles querem ser, qual a profissão seguir. E quando chega na empresa, que começa a trabalhar no dia a dia ali, vendo as coisas como são, eles chega lá para mim, tia, descobri a minha profissão. Que maravilha. E vai fazer vestibular, passam, estudam e seguem. Pois bem, como identificar na empresa um menor ou um jovem aprendiz? Como identificar? Como identificar? É o seguinte, geralmente as empresas, né, os meninos começam a trabalhar e ali no dia a dia vai desenvolvendo. E a chefia, quem está ali tomando conta, começa a perceber eles se destacando, as atividades que são passadas eles vão fazendo, né, cumprindo tudo direitinho, e isso já se destaca. E a empresa descobre ali aquele jovem, esse daqui eu vou
como é feito o contrato com as empresas? Ou difere de empresa para empresa? Ou é um contrato único para jovens aprendizes? Os contratos, né, nós, Soprobem, somos uma instituição qualificadora, uma entidade qualificadora de aprendizagem profissional, né? Nós estamos cadastrados, habilitados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E nossos contratos, né, parcerias e convênios se dão com órgãos públicos e empresas privadas. A gente tem duas modalidades de contratação. A gente tem a contratação direta, que é a contratação na qual o Soprobem faz uma parceria com a empresa e essa empresa faz o repasse, né, dos valores destinados a férias, décimo, né, o salário para o Soprobem, e o Soprobem assina a carteira do jovem e faz esse repasse. E a outra forma de contratação é a contratação indireta, na qual a empresa, quem faz todo o processo seletivo, assina a carteira do jovem, paga diretamente ao jovem e o Soprobem, enquanto entidade qualificadora, fica apenas com a capacitação, que é o curso de aprendizagem profissional. Pois bem, e nesse trabalho, como identificar a remuneração, né, dos alunos, que eles são alunos, né? Como identificar para o Soprobem ou numa contratação direta? Como se dá a remuneração? A remuneração da contratação direta, o Soprobem assina a carteira do jovem e faz esse repasse mensalmente. É um contrato de trabalho CLT, como qualquer outro. A diferença é que o jovem aprendiz é 4 horas de trabalho, uma vez na semana está se qualificando e os outros 4 dias está na empresa desempenhando a parte prática. É reconhecido esse período que ele trabalha para efeitos de aposentadoria no futuro? Conta para aposentadoria. Tudo é registrado. Conta sim. Qual é a idade mínima que se estabelece para classificar um menor ou um jovem aprendiz? A idade mínima para ser inserido na aprendizagem profissional, 14 anos. Ou seja, 14 a 17 anos é o que podemos chamar de menores aprendizes. 18 a 22 anos é o que chamamos de jovem aprendiz. Nesse aspecto, como a gente pode identificar, não, mas fazer uma avaliação, vocês fazem anualmente sobre a evolução do trabalho? Sim, a gente faz o relatório de atividades, o acompanhamento, a gente tem esse quantitativo de quantos jovens a gente atendeu no decorrer do ano, quanto deles foram para o mercado de trabalho, quanto deles foram contratados pelas empresas após o término do contrato de aprendizagem. Como eles conciliam o estudo à atividade do contrato? Um horário ele estuda, um horário ele trabalha. Quem estuda no horário da manhã, trabalha no horário da tarde. Quem estuda no horário da tarde, trabalha no horário da manhã, conforme rege a lei de aprendizagem. Ou seja, à noite ninguém trabalha. À noite ninguém trabalha e não pode. Contraria. Contraria porque a lei de aprendizagem. São menores também. Isso, e são menores. Quanto tempo leva, digamos assim, para um aluno menor ou jovem aprendiz identificar o seu trabalho na empresa e passar a desenvolvê-lo da forma mais, digamos assim, geral? Assim, não existe um prazo. Não existe o prazo porque ele começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem o aporte teórico do início do contrato até o fim. Então, ficou em dúvida em algum procedimento, ele pode perguntar ao seu orientador e ele vai ter o encontro na semana, na aula, para perguntar à sua instrutora de qualificação profissional, como melhorar o desenvolvimento daquela atividade. Perfeito. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo.
Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Laís Brito, ela que é assistente social do SOPROBEM, o Serviço de Promoção e Bem-Estar Comunitário, uma organização da sociedade civil sem vínculos governamentais e que atua no mercado de Alagoas desde 1979. E quando se informa que o SOPROBEM atua no mercado alagoano, pode-se dizer que é único o SOPROBEM aqui no estado ou existem outros SOPROBEMs em outros estados? É o único SOPROBEM aqui no estado, né, que atua desde 79, 44 anos no mercado alagoano, desenvolvendo diversos projetos sociais, né? A gente já desenvolveu o Sopão Expresso, muito famoso, as pessoas perguntam. Era em Juvenópolis? Não. Chão de Bebedouro. Chão de Bebedouro. Isso, tínhamos a fábrica de sopa. Já tivemos também projeto Novo Ser, com mães, com gestantes. Aonde? Mães, gestantes, mulheres gestantes. Já tivemos também o projeto Oficina do Amor, que trabalhava com crianças oncológicas. Né, diversas atuações do SOPROBEM no decorrer desses anos. E temos, né, o nosso jovem aprendiz há 22 anos. Por falar há 22 anos, você me dizia aqui no intervalo que você é um caso de sucesso, eu posso dizer assim, porque você é uma ex-jovem aprendiz. Isso. Como é que se deu, qual a sua experiência como jovem aprendiz? E de hoje está trabalhando para a entidade que a contratou pelo programa, pelo projeto. Sim, né, sou um caso de sucesso de aprendizagem profissional, fui jovem aprendiz, sim. Foi uma experiência maravilhosa, coisas que eu trabalho hoje no dia a dia, ainda me reporto lá quando fui aprendiz, e assim, é o que eu digo para os meus jovens e adolescentes hoje, né? Eu já estive no lugar deles, eu sei o que passa na mente. Eita, eu vou para a empresa, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser, e depois, será que eu vou ser contratado? Isso gera uma expectativa boa, né? Gera uma expectativa e você quer dar o seu melhor, né? E hoje eu estou do outro lado, orientando, ouvindo, ajudando esses jovens a descobrirem o lugar dele no mundo. E é maravilhoso, é muito gratificante. Contagia a eles e, sobretudo, vocês que estão na ponta do trabalho, né? Isso. E o que dizer das empresas que selecionam? É o SOPROBEM que seleciona ou a empresa diante da oferta das habilidades dos meninos ou das meninas? É o seguinte, né? O SOPROBEM tem o contrato e convênio, então eles solicitam para a gente, encaminham um perfil desejado para atuar naquela empresa. A gente trabalha com um banco de dados de inscritos, né? A gente trabalha com banco de dados. Como é que funciona? A gente faz a triagem, faz a entrevista desse jovem, confere documentação, deixa tudo ok lá, faz as avaliações dele, deixa tudo ok. Quando a empresa solicita, entra em contato com o SOPROBEM e diz, a gente está precisando de jovem aprendiz, o perfil assim, assim, assim. A gente vai lá nesse banco de dados físico, procura aquele jovem que mais esteja dentro desse perfil que a empresa solicita e encaminha para o mercado de trabalho e faz o acompanhamento durante os 2 anos. Que tipo de feedback o SOPROBEM tem no decorrer da execução, né, do contrato dos jovens com as empresas? O feedback assim, das empresas é um feedback, particularmente falando, muito bom. Que bom. Porque a gente procura fazer o trabalho da melhor maneira possível, né? Seguindo as leis, fazendo a inclusão, atendendo a empresa. Então, assim, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. A gente faz o acompanhamento não apenas do jovem inscrito no programa de aprendizagem, a gente faz o acompanhamento da família, porque esse jovem de vulnerabilidade, às vezes, está em conflito familiar. E a gente trabalha toda a família, porque quando o jovem começa na empresa a apresentar um comportamento diferente do que ele iniciou, já acende aquela luzinha, alguma coisa não está bem. Então a gente aciona a família, vai na empresa e faz esse acompanhamento como um todo, ou seja,
O jovem não é simplesmente selecionar ele e encaminhar para a empresa. A gente acompanha, cuida desse jovem em todos os aspectos. E quanto tempo de duração tem os contratos? Os contratos de aprendizagem hoje têm duração de 24 meses. Renovável? 2 anos. Renovável com as empresas, sim. Com o jovem, não. O jovem ele só pode ter o contrato de 2 anos. É lei? Lei. 24 meses de contrato de aprendizagem. Mas com a empresa permanece. Então, passou 2 anos, aquele jovem sai, entra outro. Apenas 2 anos? Isso. E qual depoimentos, eu diria, dos participantes desse projeto? O que é que eles dizem ao final? No final, eles agradecem, fazem a equipe chorar, porque eles agradecem a oportunidade, né? E eles dizem assim, a gente pode ficar mais um pouquinho, não? Eu digo, não, a lei não permite, né? As empresas também, muitas vezes, mas eu não posso ficar sem esse menino aqui, ele é as minhas mãos, os meus pés, me ajuda muito, eu não posso ficar. Eu disse, olha, você tem a opção de contratar ele como efetivo na sua empresa, porque ele é tão necessário. E geralmente acontece. Que bom. Eu vi aqui na relação de empresas, né, de segmentos que fazem mais contratações, bancos, indústria, setor do varejo, rede de farmácias e grandes empresas também. Como a empresa deve se dirigir ao Soprobem para solicitar, digamos assim, jovem aprendiz? Pode nos procurar, né, pelo telefone, posso dar o telefone? Claro. É o 3322 6210 e o 829 8775 desculpa 98752 7576 75, repita. 7576. Pois bem, através desses números se consegue fazer o contato. Isso, e também pode nos procurar na nossa rede social, nosso Instagram, @soprobem. Lá tem um pouco também do nosso trabalho, do que é feito no dia a dia com os aprendizes. Pois bem, estamos numa era digital. É possível tirar os menores e os jovens aprendizes do hábito do celular, quando a gente sabe que antes de estarem empregados, eles estavam com o celular em mãos, não é? É difícil essa transição, como isso se coloca? Não é difícil, né? É trabalhoso, né? Não é difícil. Essa palavra não existe, né? Isso. A gente orienta eles do início ao fim. Então, assim, ele é orientado no ato da contratação, no ato da entrevista em si, da entrevista social, ele é orientado, né, quanto ao uso do celular. No decorrer das aulas, ele também é orientado pelas instrutoras, né, pelo uso desse celular. E a gente diz sempre o seguinte, não é proibido o uso do celular, mas precisa-se de um equilíbrio. O celular hoje é uma ferramenta importantíssima. Quantos de nós passamos a maioria do tempo trabalhando pelo celular? Responde um, responde outro, né? Então, assim, a gente orienta o nosso jovem a ele ter esse equilíbrio no uso da tecnologia, usar a tecnologia ao favor dele. Perfeitamente. Como foi o enfrentamento da pandemia, no auge da pandemia, em relação a esses projetos, Laís? Gorete, foi muito difícil, foi uma situação muito difícil, não apenas para nós, né, do Soprobem, mas para a sociedade como um todo, mas eu diria que para a gente do terceiro setor, né, para a gente ONG, foi muito difícil, porque, por exemplo, o Soprobem, nós tínhamos vários projetos na época sendo desenvolvidos e tiveram que ser paralisados, né, devido à pandemia em si, devido ao afastamento e tudo. E assim, os jovens também, as aulas passaram a ser remotas, né, no período de pandemia, e foi assim, aquela loucura, mas a gente conseguiu se estabelecer em meio ao caos, e estamos aí na ativa, estamos aí avante, né, a cada dia melhorando. Inclusive, a gente, na aprendizagem profissional, a gente contrata pessoas com e sem deficiência.
Sim, nós íamos falar sobre esse assunto no próximo bloco, mas pode falar. Né? Pessoas com e sem deficiência. E aí, para a gente repaginar, se realocar, né? Tentar melhorar, enfrentando, né, os desafios que a pandemia nos deixou, a gente está implantando, né, o trabalho com PCDs, né? A gente está atendendo as 4 deficiências. Pois não. Que é a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física. Então, assim, a gente está caminhando, agora está qualificando a equipe para atender de uma forma melhor e receber com maior qualidade, multidisciplinar, a pessoa com deficiência, para inseri-la no mercado de trabalho. E contar com a sensibilidade desses segmentos que já estão na parceria com o Soprobem, de dar uma oportunidade a essas pessoas, não é, Laís? Isso, porque quando se fala, né, de aprendizagem profissional, a aprendizagem profissional, ela não é apenas colocar o jovem no mercado de trabalho e dar um salário mínimo hora, mas é como a gente falou no início, é transformar a sociedade. Então, se Estado, município fizer o seu dever de casa, contratar os aprendizes, a gente vai ter muita transformação social. Né? Até mesmo porque, por exemplo, nós do Soprobem, nós somos entidade qualificadora, mas a gente não tem autonomia de ligar para a empresa e dizer, ó, vamos fazer um contrato, vamos dar tanto jovem aprendizes. Não tem essa condição? Não tem, as empresas têm que nos procurar. As empresas nos procuram, isso. Único. As empresas nos procuram, faz um contrato com o Soprobem enquanto entidade qualificadora e a partir daí a gente começa a alocar os jovens. Inclusive, você colocou, né, que olhou lá, não viu nenhum desgaste, nenhuma crítica ao trabalho do Soprobem. Realmente não existe, porque a gente faz o possível para ser transparente o máximo possível. Mas, assim, às vezes a gente encontra pessoas, recebe ligação, porque eu me inscrevi, não fui contratado ainda, não fui chamado, não estou inserido no programa. Aí o que é que ocorre? Justamente isso. A demanda de procura do público para ser inserido, ou seja, dos jovens e dos adolescentes, ela é maior que a oferta de contrato e de vagas de aprendizagem. Então, assim... Essa questão de vagas de aprendizagem nas empresas, você quer dizer? Isso. Isso ocorre pelo desconhecimento do mercado? Por quê? Porque a gente entende, a priori, que a presença de um jovem, um menor aprendiz nessas empresas vai, quer dizer, pela experiência já estabelecida, vai dar ganhos, né, para os segmentos. Isso não é, de fato, um desconhecimento por parte das empresas. Mas é realmente a questão de não conhecer a essência da aprendizagem, a essência do trabalho. Né? Porque pessoas muitas vezes pensam assim, vou trazer um jovem aqui, vai atrapalhar o andamento da minha empresa, vai desorganizar o meu setor. Isso já é preconceito, né, Laís? No sentido literal da palavra. Isso. Mas não é isso. O jovem aprendiz, ele vem para somar, ele vem para fazer a empresa crescer, ele vem para arregaçar as mangas, para vestir a camisa da empresa. Então, para fazer a diferença. Isso, só precisa de uma oportunidade. E nós, Soprobem, enquanto entidade qualificadora, precisa também de oportunidade para apresentar o nosso trabalho de excelência. Né? A gente precisa, né, que você, empresa, que quer contratar jovem, quer mudar agora essa visão, contratar jovem aprendiz, nos procure no nosso Instagram, ligue para a gente fazer um contrato, enviar a proposta, e eu sei que não vai se arrepender. Eles estão habilitados a trabalhar em qualquer segmento empresarial? Sim. Sim, nós temos jovens, cursos de capacitação na área administrativa, na área de bancária, nós temos jovens na área de logística, nós temos jovens na área do mercado de varejo, operador de supermercado, nós temos jovens, né, que podem também auxiliar de limpeza, nós temos jovens na área de... A gente tem administração, bancário, auxiliar de limpeza, a gente tem também no atendimento. Na ponta? No atendimento, na ponta, turismo e hospedagem. Então, assim, vários segmentos o jovem aprendiz pode ser inserido. A aprendizagem profissional, ela é um leque
de oportunidade, ela é um leque de capacitação. E a economia precisa da participação de todos, né? Para melhorar os indicadores do Estado. Para melhorar os indicadores do Estado, do município, né? Para melhorar a qualidade também de vida das pessoas, né? De quem presta o serviço e de quem é beneficiado também. Isso, então, é um ganho para as duas partes. É um ganho para a empresa, é um ganho para o jovem, é um ganho para o município, é um ganho para o Estado, é uma geração de renda. Então, o município que pega essa causa da aprendizagem profissional, contrata os jovens, já pensou? Jovens nas secretarias, jovens na prefeitura, no Estado em geral. No Estado em geral, em todas as empresas. Se cada empresa e nas prefeituras. Isso, se cada empresa contratasse, vamos dizer, vou botar um número mínimo, 5 aprendizes, cada empresa que a gente tem aqui, eu falo nível de Maceió, quanta transformação social a gente teria, quanta movimentação da economia, quanta geração de renda, certamente. Quanta oportunidade, certamente. Quantos jovens tirados lá do estado de vulnerabilidade, para uma ascensão, uma qualificação profissional. Você sabe bem, não é, Laís? Você vivenciou isso também. Isso, justamente. Vim de vulnerabilidade social também, né? E tive essa oportunidade. E fui jovem aprendiz, depois fui estudar, né? Fui fazer especialização e o mercado, as portas se abriram. Exatamente. Né? Então a gente precisa de oportunidade. Apenas. Inicialmente. Isso. Vamos chamar agora o nosso último intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Laís Brito, ela que é assistente social do Soprobem, o Serviço de Promoção e Bem-Estar Comunitário aqui em Alagoas. Laís, nos fale sobre o Núcleo de Formação Profissional do Soprobem. Como ele desenvolve a formação na prática? O Núcleo de Formação Profissional do Soprobem é o nosso prédio, né, onde os aprendizes são qualificados. Ele tem toda uma estrutura para receber os aprendizes, inclusive ele é todo na acessibilidade para receber também os nossos aprendizes e as pessoas com deficiência. Lá no núcleo a gente desenvolve acolhimento psicossocial, a gente desenvolve as atividades com as famílias dos jovens, a gente desenvolve os cursos de qualificação profissional, é um ambiente todo para o jovem. É um núcleo de formação onde o jovem, desde a recepção na sala de aula, ele é atendido todas as suas demandas. A visibilidade desse trabalho que vocês fazem, um trabalho que tem resultado, como é que isso tem sido trabalhado? Bem, é assim, a gente... Porque para as empresas conhecerem o trabalho, tem que haver a visibilidade do trabalho, né? Isso. Então, a gente divulga no nosso Instagram as atividades que são feitas, né? Se alguma empresa também tiver interesse de querer conhecer o núcleo, pode nos procurar também para ver, né, o que é que ela está ofertando, né, junto com o Soprobem para esse jovem. Então, assim, é um ambiente muito pensado, né, maravilhoso, muito pensado para atender o jovem, para de fato qualificar esse jovem. Quando cessa o prazo do convênio, do contrato,
como estabelecer uma perspectiva para esse jovem menor aprendiz que passou por essa formação também, não é? De fato, ele passou, ele viu uma nova perspectiva de vida e de trabalho. Justamente. Quando o jovem cessa os 2 anos, né, do contrato de aprendizagem, alguns são aproveitados pela própria empresa que contrata, outros não. Os que não são aproveitados? Os que não são, ele já tem um diferencial, porque vai para uma entrevista, tá lá, fui jovem aprendiz, eu passei por essa experiência, a gente chega na frente. Por quê? Porque quando eu coloco lá a experiência no meu currículo, que eu fui jovem aprendiz, aquela empresa contratante, ela vai dizer, vou ficar com esse, que já foi jovem aprendiz. Por quê? Porque o jovem aprendiz, ele já tem um senso de responsabilidade no mercado de trabalho, também. Já tem a experiência das atividades desenvolvidas, diferente daquele que não teve a oportunidade de ser jovem aprendiz. Em termos percentuais, o que você diria sobre o aproveitamento desses menores ou jovens aprendizes e o não aproveitamento de imediato? Olha, eu posso dizer o seguinte, pelo que a gente vê, né, pelo que a gente acompanha, eu posso dizer que eles são aproveitados 90%. 90%. Porque quando eles não são contratados pelas empresas que eles foram jovem aprendiz, eles são contratados por outra empresa. Porque ele já tem a experiência. Ele já passou ali pelaquele início. Né? O jovem aprendiz, ele insere o mercado de trabalho, ele está se preparando, se qualificando já para o mundo do trabalho. Então, ser jovem aprendiz é uma apresentação que se tem, né? E isso, ser jovem aprendiz, hoje, é você acessar, né, o mundo do trabalho, né, de uma forma que vai ter alguém segurando na sua mão. Né? Porque tem toda uma equipe lá, vai errar, a gente vai orientar, na empresa também ele vai aprender e cada dia vai se qualificando mais. Então, o jovem aprendiz hoje é bom para o jovem e melhor ainda para a empresa, porque ela vai ter ali uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que chega com toda a força. Que foi trabalhada para isso. Exercer sua atividade na empresa. E orientada, diferente de quem não tem a oportunidade. Né? E a oportunidade é para todos, não é, Laís? Isso. A oportunidade tem que ser vista dessa forma. Há muitos jovens que desconhecem esse trabalho aqui no estado ou não? Acredito que poucos, né? Poucos desconhecem. Eu digo poucos porque a demanda de currículo que eu recebo... Em média, quantos por mês? Em média, por mês, a gente recebe uns 300 currículos. Nossa! Em média... os 300 currículos. E assim, a gente não tem como atender toda essa demanda porque a gente não tem esse quantitativo todo de empresas, né? A gente hoje, o Soprobem está com 21 empresas. Apenas? Apenas, né? 21 empresas. Mas é contraditório, não é? Você tem uma oferta de um profissional, digamos assim, que tem um compromisso com o trabalho e não conseguir expandir. O que você acredita ser a razão dessa contradição? Acredito que seja o descumprimento da cota de aprendizagem, né? A cota, ela é legal, federal, né? É uma lei federal, né? A empresa tem que cumprir essa cota de aprendizagem, mas como a gente conversou antes, né? Alguns empresários têm essa dificuldade de ver o jovem aprendiz como uma força motriz na sua empresa. No sentido de, um jovem aqui na minha empresa vai desorganizar o ambiente. Também, né? Isso. Mas quando ele conhece, quando ele vê, uma vez... Se apaixona, né? Se apaixona. Uma vez contratou o aprendiz, ele vai contratar até... porque vê o resultado. Mas é incrível. O Soprobem não pode fazer nada enquanto ONG de ir bater na porta da empresa, da indústria e dizer, olha, nós existimos. A gente vai, bate muito na porta, anda muito, apresenta muito, mas a gente faz o nosso serviço, a gente divulga, a gente se apresenta, a gente mostra que está ali trabalhando com aprendizagem profissional, a gente mostra que temos os jovens qualificados para as empresas, mas a gente não pode fazer com que obrigar a empresa a nos contratar e contratar o nosso aprendiz. Né? Isso é algo que a gente está todos os dias enfrentando, todos os dias
caminhando É para uma dificuldade, desmistificar né? essa ideia da empresa, né? Para fazer com que ele entenda que cota de aprendizagem é benefício para a empresa também e é transformação social, né? E assim, é um impacto social. Empresa que faz o seu papel, contrata aprendizes, ela está fazendo a sua responsabilidade social, que é muito importante. Sobretudo, levando-se em consideração a nossa realidade, né? Do país como um todo. Laís, em que cidades esse projeto estão já em desenvolvimento aqui no estado? A gente tem o Soprobem, a gente tem aprendizes aqui na capital Maceió, a gente tem convênio também com bancos, que a gente tem aprendizes em outros municípios. A gente tem aprendiz no município de Rio Largo, a gente tem aprendiz em Arapiraca, a gente tem aprendiz em Penedo, Delmiro Gouveia, Coruripe, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, União dos Palmares. Ou seja, praticamente no centro dos municípios. Isso, a gente está caminhando. E como é fazer essa seleção? Os menores, eles são jovens aprendizes, eles são solicitados no município mesmo, ou alguma exigência, ou ele pode vir de outro município para atender essa necessidade das empresas? Para o município de Maceió, são jovens residentes, né, no município de Maceió, em diversos bairros. Para esses outros municípios que eu mencionei, a seleção é feita em parceria com o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sim. Né, que a gente chama de rede. A gente entra em contato com essa rede. A gente entra em contato com essa rede e faz essa entrevista. Porque esse jovem que vem do CMDCA, ele já vem dentro desse perfil. Qual é o conteúdo dessa entrevista para que os menores e os jovens não se sintam assim, digamos assim, mais preocupados com o que vão ouvir? A entrevista ela é bem tranquila. Primeiro passa pelo processo de triagem do currículo do jovem, depois ele vem para mim, para a entrevista social, que é onde eu vou ver os aspectos socioeconômicos desse jovem. É uma conversa bem tranquila. Depois esse jovem vai com a entrevista com o pedagogo e ele faz uma avaliação leve, conhecimentos básicos de português e matemática, só para realmente a gente tá dentro do critério base, lá. Né? Tem uma base. E outra coisa também muito importante, que eu deixei de falar, é que o seguinte, hoje, como a gente sabe, tudo está informatizado. Sim. Toda empresa que a gente for trabalhar, acessar, vem o computador. A tecnologia, Vem né? a tecnologia. Então, a gente, Soprobem, a gente dá esse curso para o jovem. A gente tem um laboratório de informática. Capacita esse jovem a utilizar esse instrumento poderosíssimo. Então, ele já chega na empresa com... Habilitado teórica e na parte de informática também, que é um diferencial hoje. É um diferencial. É um diferencial que faz o maior sentido, né? Isso. Na contratação. Isso. Porque tudo hoje está relacionado à tecnologia. Isso. A gente tem esse cuidado, esse zelo dos jovens, né? Que, por exemplo, assinou o contrato 14 dias iniciais, que é o que a gente chama do conteúdo inicial, das disciplinas iniciais, da carga horária inicial de aprendizagem, está inclusa essa qualificação de informática, entre outros aspectos também, né? A gente orienta, faz a ambientação do jovem, a gente orienta como ele se comportar, como ele chegar, a gente orienta o bater na porta, o atender o telefone, o andar, né? A apresentação pessoal, que é muito importante, o bom uso do seu uniforme, né? A comunicação em geral. São só ganhos. Com licença, muito obrigado, boa tarde, bom dia. Então, assim, a gente faz um trabalho para deixar aquele jovem, aquele adolescente apto a ser inserido no mercado de trabalho. Vai pegar, assinou o contrato, fez a entrevista, vai para a empresa. Não, a gente está ali do lado. A gente está ali orientando, a gente está ali ensinando. É um lindo trabalho. A gente faz esse acompanhamento com a empresa a cada 3 meses. A gente vai na empresa, vê como é que o jovem está,
se está precisando melhorar. A gente trabalha, tem várias formas, a gente tem ficha de avaliação de desempenho mensal, que a gente acompanha ali como o jovem está. A empresa liga diretamente para a gente e a gente vai lá, vê o que está precisando, faz aquela intervenção, orienta o jovem de que ele pode melhorar. A gente está à disposição da empresa, não é só assinar o contrato com a empresa, colocou o jovem, soprou bem e saiu. Não, soprou bem fica ali os 24 meses, lado a lado. Assessorando. Com a empresa e com o jovem. Perfeito. Para que tudo ande nos conformes. Perfeito. Eu lamento informar que o nosso tempo acabou, por enquanto, né? Espero ter a oportunidade de entrevistá-la novamente sobre outros aspectos de trabalho junto ao Soprobem. Obrigada, Laís. Algumas considerações? Obrigada, eu quero agradecer, né, a oportunidade e quero dizer que assim, o Soprobem, né, aprendizagem profissional, nossos jovens, nossa equipe está à disposição de qualquer empresa que queira contratar jovem aprendiz. Só nos procurar que a gente vai atender e vai dar um bom resultado, um bom retorno para a empresa. E eu faço também até um apelo às empresas que não têm jovem aprendiz ainda, que não cumprem a cota de aprendizagem, que cumpram, dê a oportunidade a esse jovem, dê a oportunidade da sua empresa também crescer e procure o Soprobem, porque a gente vai caminhar junto e vai ser um trabalho maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.